Sonhar grande. Sonhar grande, nós iremos meditar sobre isso na palavra. Se é vontade do nosso Pai que a gente sonhe, se a gente deve ter sonhos pequenos ou grandes. Por que sonhar grande, né? O que são sonhos? Então vamos considerar um pouco isso. E a gente parte desse texto de Gênesis 15, versículo 5. O nosso Pai, devemos lembrar, foi ele que chamou Abraão para sair no meio da parentela dele. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o fato é que quando Abraão sai por essa ordem e promessa, ele não sabia o que o esperava. Ele simplesmente obedeceu. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi fiel, ele saiu do meio da sua parentela. E, passado anos, ele não tinha filho com a sua esposa Sara, porque Sara era estéril, segundo as Escrituras. E aí, o nosso Pai chama ele e renova o coração dele. E o nosso Pai mostra a ele um sonho, em uma visão, foi uma visão literal, chamou ele para fora da tenda e ele teve uma visão fora da tenda. Então eu queria que vocês colocassem um pouquinho no lugar de Abraão. Imagine que você está esperando uma coisa maravilhosa, que você deseja muito que aconteça. É claro que você deseja alguma coisa que aconteça de maravilhoso na sua vida, que não é pecado, você sabe, você conhece a vontade do teu Pai Altíssimo, do Eterno, você conhece a vontade dele, sabe que isso que você tem buscado não é algo que contraria a palavra dele, amém? Mas o teu Isaac pode não ser necessariamente um filho, pelo menos aqui, as irmãs que estão aqui, que são casadas, têm filhos, então não é, o seu Isaac já não é mais um filho biológico, né? Mas você pode ter um Isaac de um projeto, o seu sonho, algo que tem desafiado você, e às vezes, com as lutas, a gente vai perdendo o ânimo. Só que o nosso Pai, perceba o que havia acontecido com Abraão, ele havia sido enriquecido, ele era um homem realizado, ele teve muitas realizações na vida, então ele era um homem realizado em vários aspectos, ele havia se tornado riquíssimo. Um dos motivos dele sair do meio da parentela é porque às vezes as pessoas que mais nos amam também nos limitam. E nos limitam por vários motivos que eu não vou nem entrar aqui, até motivos psicológicos. Colocam uma tampa na panela, e a gente também sente-se limitado, e a gente sente o peso dessa tampa, e a gente não consegue avançar em algumas áreas. São palavras que são ditas às vezes é uma incredulidade de algo que a gente pode fazer, outras vezes nós mesmos não fazemos alguma coisa porque não temos acreditado por aquilo que temos ouvido. Então, o nosso Pai primeiro tira Abraão da sua zona de conforto, do seu lugar de proteção, que ali estavam todos os seus familiares, a família de Abraão também já era uma família rica, mas ele sai sem bens, sem nada, ele sai apenas levando o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sara, e um animal de carga com o qual ele levou o alimento e a tenda para ser peregrino na terra da promessa. Vocês estão comigo? Amém? Então isso são etapas, às vezes, dos nossos sonhos. Só que nós, amados, como ser humano, primeiramente, somos naturalmente ansiosos. Nós desejamos que as coisas aconteçam para ontem. E o nosso tempo atual, ainda mais, porque tudo tem contribuído para as pessoas viverem num sistema emocional enfermo, doentio, até a iluminação, a alimentação, a tecnologia, tudo isso tem feito as pessoas não serem mais capazes de meditar, de parar, e principalmente porque elas não querem isso. Então tudo conspira para que as pessoas sejam irreflexivas, que as pessoas andem em insensatez, que as pessoas não tenham capacidade de considerar as coisas da vida. E as pessoas ficam aí numa imaturidade em todos os sentidos, e em relação aos sonhos também são sonhos medíocres, são sonhos pequenos, são sonhos vazios, são sonhos que quando a pessoa conquista sentem-se frustradas. É nesse contexto de ansiedade como ser humano, é claro que não se compara a ansiedade hoje, que o nosso pai é chamado Pai Abraão na fé, a Escritura diz, chama ele de Pai de Abraão, né, e Pai da fé, e assim ele se tornou pai de todos os que creem, diz a Escritura. Por que ele é chamado de Pai Abraão? Porque a Escritura diz que ele se tornou pai de todos os que creem. Amém? Não está escrito isso. Ele é o nosso pai na fé nesse sentido. Se tornou um modelo de fé para ser imitado. Aleluia? Então, ele precisou também esperar, perseverar e buscar. Agora, eu queria que você, primeiramente, entendesse isso. Se o nosso pai não quisesse que nós tivéssemos visões e sonhos, ele teria chamado Abraão para uma terra que ele haveria de mostrar. E agora, uma vez Abraão já tendo peregrinado em toda a terra prometida, nosso pai já tinha dito a Abraão, em todo lugar onde pisou a planta dos teus pés, eu te darei como possessão a tua herança. E agora, mais uma vez, chama Abraão para falar que tem uma grande herança para ele. Porque ele não disse, eu tenho uma pequena herança para você. Eu tenho uma pequena promessa para a sua vida. Mas uma grande herança. E Abraão é até mal educado, porque Abraão diz assim, eu não tenho herdeiro, para que eu quero herança? Se o meu herdeiro vai ser o meu servo que nasceu na minha casa, Eliezer. E aí, Ial diz para ele, está escrito o nome do nosso pai, literalmente aqui nesse texto de Gênesis 15, diz para ele, não será Eliezer o teu herdeiro.
mas aquele que será gerado de ti. Vocês leram isso? Amém? Aleluia? Amém? Então, agora, especialmente o versículo 15 diz, levanta agora os teus olhos. Olha para as estrelas. Nesse lugar onde tu estás, levanta os olhos. Levanta os olhos. Levanta os teus olhos para ver. E ele está dizendo para você nessa hora a mesma coisa. Levanta os teus olhos. Sabe, eu percebi um dia desse, viajando, eu gosto de viajar à noite para respirar profundo, porque eu gosto de sentir o cheiro do mato em locais isolados, longe das cidades. E eu respirando profundo, oxigenando bem o corpo, o cérebro chega a ficar aceso, né? Me veio à mente o entendimento de que as pessoas não olham mais para os céus. Pode observar. Você hoje olhou para o céu, pode ter sido por acaso. Mas normalmente, se você observar as pessoas da nossa cidade, você vai muito raramente encontrar alguém olhando para o céu. Só se passar um avião, coisa parecida, é o que chama a atenção. As pessoas não olham para o céu. E isso é uma expressão de uma realidade ainda maior. Porque as pessoas estão tão mergulhadas nas coisas do presente século que elas não olham para as coisas espirituais, eternas, sublimes, as coisas de dimensões muito superiores. Então, será que nós também, dentro dessa correnteza do presente século, também estamos deixando de olhar para o alto? Veja o convite que o nosso pai fez a Abraão. Levanta agora os teus olhos no lugar onde você está. Levanta os teus olhos. E o Espírito dele está dizendo para você nesse momento também. Levanta os teus olhos. Talvez um dia você sonhou realizando determinada coisa. Talvez um dia você sonhou com algo para a sua família, para a sua casa. Para um ambiente de família, de comunhão. Talvez você sonhou algo para a igreja local. E o pai está te chamando nesse instante a levantar mais uma vez os olhos. Abraão passou, depois do chamado, a viver muito ligado só às coisas terrenas. Então foi necessário o nosso pai chamar ele para olhar para as coisas superiores. Veja, isso aqui eu acredito que já seria suficiente para mostrar que o Altíssimo, o Eterno, através do Espírito dele na palavra, ele deseja que nós tenhamos visão da existência de coisas grandes, superiores, e tenhamos sonhos também. E eu queria dizer a você o seguinte, a mesma energia que você gasta para sonhar grande, é a mesma energia que você gasta para sonhar pequeno. A mesma fé, só não crê quem não tem fé. Pessoa que não tem fé diz, não, para eu comprar uma cadeira, é um sonho pequeno, eu consigo. Mas isso não é fé. Mas se você realmente entende o que é fé, a mesma fé para uma conquista pequena é a mesma fé para uma conquista grande. Se a fé existir, tanto é que o nosso rei, a razão da nossa vida, nosso mestre, ele disse o quê? Se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, é o tamanho de uma semente, a menor das sementes, que vem se tornar uma grande árvore, uma hortaliça, né? Uma grande árvore, a ponto que as aves dos céus vêm fazer ninhos nela. Então, a semente de um grão de mostarda, se a sua fé for como um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será como você diz. Então, a fé é necessária para que um milagre aconteça, que você ache que o milagre é pequeno, se for fé, é a mesma fé para um milagre grande. Vocês estão entendendo? O incrédulo é que pensa que a fé pequena pode alcançar coisas pequenas e que ele não tem fé grande para alcançar coisas grandes. Isso é um princípio enganoso, do enganador. Ok? Você só precisa ter fé. E você precisa, para buscar coisas grandes, você precisa ver as coisas do alto. E para buscar, você, depois de ver, também tem que sonhar com elas. O que é o sonho, gente? O sonho é o desejo. Então, se o meu desejo não estiver alinhado com aquilo que eu estou buscando, se ele for um desejo superficial, feito um desejo de criança, já viu uma criança que passa na frente de uma vitrine de uma loja de brinquedos e começa a desejar um brinquedo, mas se ela for entretida com outras coisas, ela logo esquece aquele brinquedo porque ela não tem fundamentos que perdurem. Ela simplesmente quer naquele momento porque quer. Será que as nossas orações não são assim tão infantis? Sem fundamento, na verdade? A gente não sabe nem por que está desejando o que a gente está desejando. E se a gente for a fundo nas motivações, a gente vai encontrar talvez vaidade, orgulho, soberba, querer se comparar, querer apresentar até para quem não conhece. Porque já disse alguém, há décadas atrás, uma frase que tem sido também repetida por muitos pregadores atualmente, é que a pessoa que se endivida no cartão de crédito, ela está comprando com o dinheiro que ela não tem, algo que normalmente não é essencial para a sua vida, ou seja, ela não precisa, para mostrar a quem ela não conhece que tem o que ela não deveria ter, porque não comprou com o dinheiro dela. E daí chama-se dívida. O que é
uma empresa, uma operadora de cartão de crédito, nada mais do que uma pessoa, uma personalidade jurídica que vende a você um valor X, porque ela vai ganhar de volta esse valor X mais Y, e às vezes X vezes Y, porque se brincar, vem os juros compostos, juros sobre juros, e aquela dívida se torna uma bola de neve, ainda mais num país chamado Brasilis, que a gente tem visto governo aí se levantar dizendo que é em favor do pobre, mas aí quem ganha mais são os banqueiros, são aqueles que trabalham com juros, né, que enriquecem à torta e à direita, inclusive toda sorte de golpe que a gente ouve e vê, presenciar. Então, esse é o mundo que a gente vive, mas o sonho nosso, amados, deve ter fundamento. Não pode ser um sonho para a gente mostrar algo para alguém e essa pessoa não pode fazer nada pela nossa vida, nunca fez nada por a gente, ou às vezes é um estranho, só para a gente mostrar, ter o que a gente não precisaria ter, e a gente fica às vezes sem ter o essencial. É como aquela pessoa que vai no supermercado e compra um bocado de tranqueira, mas não compra verdadeiro alimento. Compra bebidas, refrigerantes, bebidas alcoólicas, compra biscoito, que não é um produto industrial, alimentício, mas não é alimento, e muitas outras coisas semelhantes, e gasta o dinheiro com tolices, né? Então, o chamado nosso é para nós sonharmos grande. Saímos de uma mentalidade de pequeneza, de escassez, de conformidade com o que é pouco, que é pequeno, e sonharmos grande para o nosso rei, e buscarmos de ter visão grande, e buscarmos esses sonhos grandes para a glória dele. Amém? E também romper os limites mentais. Então, sair dessas barreiras da escassez, de uma visão curta, de uma visão terrena, de uma visão limitada ao tempo. Só vou fazer quando eu ver o Salvador com o pé na nuvem, aí eu vou querer correr para evangelizar alguém, sem ter medo de nada. Mas até lá, não, nesse sábado tem coisa melhor para fazer, nesse domingo também tem outras coisas, e aí a gente vai vivendo, e quando a gente menos esperar, a gente vai ver os pés dele na nuvem, e ele vai dizer assim: o que tens preparado? Para que será? De que serviu? Para que serviu? Então é necessário que a igreja se acorde para sonhar não apenas sonhos grandes, mas os verdadeiros sonhos, que são eternos. Romper os limites mentais da mediocridade desse presente século e entrar nos sonhos do eterno Pai. E também ver o que o Altíssimo prometeu. Veja só, o que é que o nosso Pai chamou Abraão para sair da tenda. Sai da tua tenda. Vem aqui fora. Durante a noite ele teve essa visão. Vem aqui fora. Depois ele mostrou, olha para as estrelas. Começa a contar a estrela. Eu imagino Abraão olhando para as estrelas, e aí ele faz uma outra pergunta. Você pode contar as estrelas? Naturalmente a resposta de Abraão: não tem como eu contar as estrelas. Até isso a gente não consegue ver mais hoje em dia. Eu costumava passar férias, não todas as férias, mas algumas férias, em uma região que fica a 40 quilômetros das cidades. Hoje em dia já tem energia elétrica lá, de várias fontes, inclusive do fornecimento dessas empresas, como a Neoenergia em Pernambuco, então hoje já tem energia por lá. Mas na época a distância para um ponto de energia elétrica era 40 quilômetros. Então o que acontecia? Primeiro, a atmosfera não estava poluída, estava limpa à noite. Segundo, não havia luz terrena, lâmpadas, postes. Então você olhava para o céu e você via uma quantidade enorme, o céu todo totalmente pontuado de estrelas, umas brilhando mais intensamente, mais forte, outras menos, mas você via uma poeira de estrelas, como se fossem realmente grãos de areia, incontáveis, incontáveis. Amém? Eu vi isso, eu presenciei isso. Mas eu olho lá do quintal de casa e eu vejo muitas estrelas. Você não vê hoje nem, eu acho que nem a 100ª parte do que você pode ver sem óculos, sem binóculo, sem nada. Então, tudo isso faz com que as pessoas não tenham entendimento do que Abraão viu. Mas por que foi que ele teve de ver? Porque se você não tem uma visão clara, você não vai se mover, você não vai cooperar com aquilo. O nosso Pai Celeste, Ele não quer que a gente tenha um sonho abstrato, um sonho subjetivo, um sonho que a gente não tem clareza sobre ele, não. Ele quer que a gente tenha clareza sobre aquilo que a gente está almejando, buscando sonhar. É por isso que lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz: pega a visão, escreve numa tábua, com letras grandes, para que até quem passar correndo nos seus carros, está escrito lá, nos seus carros. Claro que não existem os carros que existem hoje, né? Mas está escrito lá que quem passar correndo nos seus carros possa ler a visão, possa ver a visão. Então a visão nos é dada porque nós fomos criados para nos movermos em direção ao que estamos discernindo. E quando se trata de sonhos espirituais, nós precisamos sonhá-los, desejá-los no coração e se mover em relação a eles. Até onde vai a promessa ideal na tua vida? As maiores são eternas, aleluia, eu tenho certeza disso. Mas
será que não tem implicação nenhuma dessas eternas e grandiosas com o meu dia hoje? Será que hoje eu tenho promessas tremendas para a minha vida depois da minha ressurreição? Mas isso não tem implicação nenhuma para hoje? Hoje eu posso ficar de braços cruzados? Hoje não há nada que eu possa fazer, no que eu devo fazer, não há nada que eu possa semear, não há nada que eu possa direcionar minha vida, minhas atitudes, até o meu comportamento, moldar o meu comportamento. Não há nada que eu possa construir coletivamente com pessoas que projetam como eu projeto. O profeta diz, um povo de coração nobre projeta coisas nobres. Um povo de coração nobre projeta coisas nobres. Você projetar. O que é um projetor, gente? O que é um projetor? Nós temos aqui nessa sala um projetor de imagens, né? A imagem não é dele, ele simplesmente está projetando. Quem tem um coração nobre vai projetar, vai gerar uma realidade visível. E assim o Pai nos direciona com sonhos. Esses sonhos devem nortear todos os nossos sonhos, numa escala de prioridade, de valores, os maiores, os mais importantes, direcionando, ajustando os menores, até o menos, aparentemente menos importante, deve estar todos eles alinhados, apontados para o maior deles. Amém? Então, respondendo, nosso Pai quer que nós tenhamos sonhos. Nosso Pai quer, o Altíssimo e Alto quer que nós tenhamos sonhos. Ele quer que nós tenhamos sonhos grandes. Ele quer que nós participemos na realização, na materialização, na concretização desses sonhos. E para isso devemos usar a nossa fé a partir da nossa visão. Quando ele renova as promessas a Abraão, faz Abraão ver, em Abraão se renovou a esperança. Amém? Ele já estava pensando que o herdeiro seria Eliezer. Se renovaram as esperanças dele para uma realização de algo grande. E a esperança, a gente pode confundir a palavra com sonho, porque esperança é desejo. Quando Abraão viu, ele desejou. Será que você tem desejado coisas grandes? Será que você tem usado a tua fé e materializado a tua fé para coisas grandes? Ou você já cansou? Você já está desistindo, já está jogando a toalha, como se diz popularmente, né? Você já está deixando de lado de lutar as coisas pela fé. Será que muitas das pessoas que talvez pudessem estar conosco hoje não estão conosco justamente porque não têm crido no poder da oração, não têm sonhado grande suficientemente, ou têm achado que tudo depende unicamente de si e por isso também não têm buscado em oração alcançar as coisas superiores? Que nós, tendo as respostas que nós buscamos no início dessa vigília, possamos agora estarmos guardando-as no nosso coração e utilizando elas para que a gente alcance as grandes promessas e tenhamos as grandes visões. Amém? Aleluia. Muito além do que podemos imaginar, a promessa do nosso Pai quer nos levar. Aleluia. Grandes sonhos exigem fé nas promessas do Altíssimo. Lá em Romanos, capítulo 4, 18, diz Abraão, ele esperou contra a esperança. Embora ele estivesse consciente da sua natureza já desgastada, porque ele já era de 100 anos, mas ele esperou contra a esperança. Ou seja, você olhar ao redor e ver tudo contra o seu sonho. E ainda assim você dizer assim, eu creio em ti, eu creio na tua promessa, eu continuo esperando contra a esperança. Aleluia. Sonhar grande exige de nós uma fé perseverante, exige de nós confiança no caráter do nosso Pai, porque Ele é fiel para cumprir e Ele fará. E uma visão baseada na sua palavra. Aleluia. E por último, quero dizer que esses sonhos do reino vai produzir frutos desde agora em nossa vida, e se Alcha não nos arrebatar, também vai permanecer para muitas gerações. Mas se eu não sonhar, se eu tiver uma vida vazia, uma vida sem realizações maiores, as próximas gerações não serão afetadas pela minha presença aqui. E a nossa vida, ela logo passa, gente. Então, lá em Efésios 3:20 diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, creia que Ele tem poder, que Ele deseja fazer infinitamente mais, mas Ele também deseja que nós estejamos alinhados. E um sonho que Ele tem nos dado é nos tornarmos uma família que vive o discipulado original. Original. Aquele que os apóstolos viveram. E que geram novos discípulos. E a gente vai ver verdadeiras conversões. Famílias transformadas. Gerações alcançadas, abençoadas, lavadas e remidas. Aleluia. Eu quero resumir, sintetizar tudo o que eu disse até agora, de uma forma, em 3 frases. Primeiro, o Altíssimo Pai, Ele amplia a nossa visão para que a gente possa sonhar. Mas Ele nos convida a erguer os olhos. Aleluia. Amém? Segundo, a fé vai sustentar os sonhos. Nós precisamos, tendo a visão e os sonhos, levar aquele que tem todo o poder através da fé e estarmos alinhados para, através da fé, conquistarmos aquilo que está diante de nós. E terceiro, o propósito do reino
vai alcançar não apenas nossa vida e família, mas as gerações que estão sendo tocadas por nós mesmos. Aleluia, amém. Que essa palavra continue a falar no teu coração, volta a meditar nela, volta para o começo, certamente você vai perceber muito mais nuances de coisas que o Espírito Santo tem a dizer a você e ao teu coração, e você vai ser ainda mais rica e poderosamente abençoado, abençoado. Meu abraço forte, bênçãos sejam multiplicados no teu viver. Aleluia, amém.